Você já parou para pensar que Noé não era apenas um homem de fé, mas também um grande gestor de recursos? Enquanto a maioria das pessoas desperdiçava seu tempo e dinheiro, Noé estava construindo a maior estrutura da história da humanidade com planejamento, disciplina e visão de longo prazo. Neste vídeo, você vai descobrir os princípios financeiros que Noé aplicou para cumprir sua missão e como esses mesmos princípios podem transformar sua vida financeira hoje. Fique até o final porque vou te mostrar como aplicar cada uma dessas lições na prática, começando ainda esta semana. A história de Noé começa em um mundo completamente corrompido. A Bíblia diz que a maldade do homem era tão grande que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. As pessoas viviam apenas para o prazer imediato, sem nenhuma preocupação com o futuro. Gastavam tudo que tinham em festas, ostentação e prazeres passageiros. Ninguém poupava, ninguém planejava, ninguém pensava no amanhã. Era uma sociedade de consumo desenfreado, onde acumular bens materiais era mais importante do que construir um caráter sólido. No meio de toda essa corrupção, havia um homem diferente, Noé. A Bíblia diz que ele era justo e íntegro entre o povo de sua época, e que andava com Deus. Enquanto todos ao seu redor viviam de forma irresponsável, Noé mantinha princípios firmes. Ele não se deixava levar pela cultura do desperdício e da ostentação. E foi exatamente por causa dessas características que Deus escolheu Noé para uma missão impossível aos olhos humanos. Certo dia, Deus falou com Noé e deu uma ordem que mudaria sua vida para sempre. Construa uma arca, porque vou enviar um dilúvio sobre a terra. Imagine a cena. Noé vivia em uma região onde nunca havia chovido, não existia conceito de dilúvio. E Deus estava pedindo para ele construir um barco gigantesco, com 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso equivale a um prédio de 4 andares, do tamanho de um campo de futebol e meio. E aqui entra a primeira característica vencedora de Noé: fé traduzida em ação. Noé não apenas acreditou em Deus, ele agiu. Muitas pessoas têm fé, mas não agem. Querem mudar de vida, mas não dão o primeiro passo. Sonham em sair das dívidas, mas não cortam gastos desnecessários. Desejam investir, mas não estudam nada sobre o assunto. Noé poderia ter duvidado, afinal, nunca tinha visto chuva. Mas ele escolheu confiar e começou a trabalhar. A construção da arca não foi rápida. Estudiosos estimam que Noé levou entre 80 e 120 anos para concluir o projeto. Sim, você ouviu direito. Mais de um século dedicado a uma única missão. E durante todo esse tempo, Noé precisou administrar recursos de forma impecável. Madeira de cipreste, betume para impermeabilização, ferramentas, mão de obra. Tudo isso tinha um custo, e Noé precisava garantir que os recursos durassem até o fim da obra. Aqui vemos a segunda característica vencedora: gestão de recursos e disciplina financeira. Noé não podia desperdiçar nada. Cada árvore cortada precisava ser bem aproveitada. Cada material comprado precisava ser de qualidade para durar décadas. Ele não tinha espaço para impulsividade ou gastos desnecessários. A missão era grande demais para permitir erros de gestão. E é exatamente isso que falta na vida de muitas pessoas hoje. Disciplina para administrar bem o que já tem. Você sabia que a maioria dos brasileiros não tem sequer uma reserva de emergência? Segundo pesquisas recentes, mais de 60% da população não conseguiria sobreviver financeiramente por 3 meses sem a renda mensal. Enquanto isso, Noé estava construindo uma reserva que sustentaria sua família e todos os animais por mais de 1 ano dentro da arca. Ele não apenas pensava no presente, mas preparava o futuro com sabedoria. Mas a história de Noé também nos ensina sobre algo que poucos falam: resistência à pressão social.
Imagine você construindo um barco gigantesco no meio do deserto durante décadas, enquanto todos ao seu redor riem de você, te chamam de louco, de fanático, de maluco. A Bíblia não detalha isso, mas podemos ter certeza de que Noé foi ridicularizado diariamente. As pessoas passavam perto da obra e zombavam. Amigos se afastaram, vizinhos o consideravam insano, mas Noé não desistiu. E antes de continuar, se você está gostando deste conteúdo e quer aprender mais sobre como aplicar princípios bíblicos nas suas finanças, se inscreva no canal agora e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se este conteúdo está fazendo sentido para você, deixe seu like aqui embaixo. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você. A terceira característica vencedora de Noé é a visão de longo prazo. Noé não estava construindo algo para os próximos meses. Ele estava construindo para uma geração, para um evento que ainda não havia acontecido, para um futuro que ninguém mais conseguia enxergar. E isso é exatamente o oposto do que vemos hoje. Vivemos em uma sociedade de gratificação instantânea. As pessoas querem resultado imediato, querem ficar ricas da noite para o dia, compram cursos prometendo fórmulas mágicas, caem em pirâmides financeiras achando que vão dobrar o dinheiro em semanas e no final perdem tudo. Noé entendia que construção leva tempo. Riqueza verdadeira não é construída em semanas, nem em meses. É construída em anos, com disciplina, consistência e sabedoria. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, levou décadas para construir sua fortuna. Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, começou investindo pequenas quantias aos 20 anos e só se tornou bilionário depois dos 60. Noé nos ensina que o tempo é um aliado de quem age com sabedoria. Mas vamos falar agora sobre um detalhe que muitos não percebem. Noé não estava sozinho. A Bíblia menciona que seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam com ele. Noé envolveu sua família no projeto. Ele ensinou seus filhos a trabalharem, a serem diligentes, a terem visão de futuro. Ele não apenas construiu uma arca, ele construiu um legado. E aqui está a quarta característica vencedora: educação financeira familiar. Quantas famílias hoje em dia conversam abertamente sobre dinheiro? Quantos pais ensinam seus filhos a poupar, a investir, a administrar recursos? A maioria trata dinheiro como tabu. Os filhos crescem sem nenhuma educação financeira e repetem os mesmos erros dos pais. Noé quebrou esse ciclo. Ele ensinou seus filhos não apenas a construírem uma arca, mas a terem responsabilidade, compromisso e visão de longo prazo. Depois de décadas de trabalho, a arca finalmente ficou pronta. E então, Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua família e com os animais. Aqui acontece algo muito interessante. A Bíblia diz que Noé também deveria levar alimento suficiente para todos. Noé precisou calcular quanto de comida seria necessário para alimentar sua família e centenas de animais durante mais de um ano. Ele precisou estocar grãos, forragem, água. Isso exigiu planejamento logístico impecável. E aqui temos a quinta característica vencedora: reserva de emergência e planejamento estratégico. Noé sabia que não poderia contar com recursos externos uma vez dentro da arca. Tudo precisava estar previsto e armazenado. Ele construiu a maior reserva de emergência da história até aquele momento. E não estou falando apenas de comida. Estou falando de previsão, organização e execução de um plano de sobrevivência completo. Hoje, especialistas recomendam que você tenha uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses de suas despesas. Se você gasta R$ 3.000 por mês, deveria ter R$ 18.000 guardados em uma aplicação segura e de fácil acesso. Mas a realidade é que a maioria das pessoas não tem nem R$ 1.000 guardados. Vivem no limite. Qualquer imprevisto vira uma crise financeira gigantesca.
Noé nos ensina que estar preparado não é pessimismo, é sabedoria. Depois que Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus fechou a porta. E então começou a chover. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. A água cobriu até as montanhas mais altas. Tudo que havia na terra morreu. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros, protegidos, preparados. Enquanto o mundo lá fora enfrentava a maior catástrofe da história, Noé estava tranquilo porque tinha feito sua parte. E isso nos leva à sexta característica vencedora: paciência e confiança no processo. Noé ficou mais de um ano dentro da arca. Imagine a situação, trancado em um barco gigante, flutuando sobre águas que destruíram tudo que existia, sem saber exatamente quando poderia sair. Mas Noé não entrou em desespero. Ele sabia que Deus estava no controle. Ele confiou no processo. Na vida financeira é a mesma coisa. Haverá momentos de crise, haverá períodos difíceis. A economia vai passar por recessões. Seus investimentos vão oscilar. Você vai enfrentar imprevistos, mas se você se preparou bem, se construiu sua arca financeira com sabedoria, você vai atravessar a tempestade. O problema é que a maioria das pessoas não se prepara, e quando a crise vem, elas afundam. Finalmente, depois de mais de um ano, as águas baixaram. Noé enviou uma pomba e ela voltou com um ramo de oliveira, sinal de que a terra estava secando. Deus então ordenou que Noé saísse da arca. E quando ele saiu, o que fez? A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar a Deus. Ele reconheceu que tudo que tinha conquistado, tudo que havia construído, só foi possível porque Deus estava com ele. E aqui está a sétima e mais importante característica vencedora: gratidão e reconhecimento de que Deus é a fonte de tudo. Noé não se orgulhou de sua conquista. Ele não disse que foi esperto ou mais capaz que os outros. Ele reconheceu que sem Deus nada daquilo teria sido possível. E essa é uma lição fundamental. Você pode aprender todas as técnicas de investimento, todas as estratégias de economia, mas se não reconhecer que Deus é quem provê, você vai construir tudo sobre areia. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Ele prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio e colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança. Noé então recomeçou sua vida. Plantou vinhas, criou animais, reconstruiu sua prosperidade. Ele não apenas sobreviveu à crise, ele prosperou depois dela e deixou um legado para toda a humanidade. Então, o que podemos aprender com Noé para aplicar em nossas finanças hoje? Primeiro, tenha fé traduzida em ação. Não basta acreditar que sua vida financeira pode melhorar. Você precisa agir. Cortar gastos desnecessários, começar a poupar, estudar sobre investimentos. Segundo, pratique gestão de recursos e disciplina. Administre bem o que você já tem. Não desperdice. Seja intencional com cada real que entra e sai da sua conta. Terceiro, desenvolva visão de longo prazo. Pare de buscar atalhos e fórmulas mágicas. Construção de riqueza leva tempo. Quarto, eduque sua família financeiramente. Ensine seus filhos sobre dinheiro. Converse abertamente sobre finanças em casa. Quebre o ciclo de ignorância financeira. Quinto, construa sua reserva de emergência. Tenha no mínimo 6 meses de despesas guardadas em um lugar seguro. Sexto, tenha paciência e confie no processo. Vai haver crises, vai haver dificuldades, mas se você se preparou, vai atravessar. E sétimo, mantenha a gratidão e reconheça Deus como sua fonte. Noé não era apenas um homem de fé, ele era um homem de ação, de planejamento, de disciplina e de visão. Ele enfrentou o impossível e venceu porque aplicou princípios sólidos. E esses mesmos princípios funcionam hoje. Não importa se você está endividado, se não tem nada guardado, se está começando do zero.
Você pode reconstruir sua vida financeira aplicando sabedoria bíblica. Se este vídeo te inspirou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe nos comentários qual dessas características você mais precisa desenvolver na sua vida. E lembre-se, assim como Noé construiu sua arca, mesmo quando ninguém acreditava, você pode construir sua estabilidade financeira, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Que Deus abençoe sua vida e suas finanças. Um forte abraço e até o próximo vídeo.